Conexão Unicinos. Apoio Loja Peugeot. Olá, hoje é quinta-feira, 12 de junho. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Começa hoje a Copa do Mundo no Brasil. É tempo de torcer e também de refletir. Por isso, no programa de hoje, a gente aproveita para falar sobre as identidades nacionais e a influência do futebol para essas formações. Você acompanha também a sexta reportagem da série especial da Rede Prosa sobre esportes adaptados. A produção da TV Univates vai mostrar como a prática da bocha foi incorporada à rotina de alunos da APAE de Lajeado. No quadro Toque Conexão, Camila Aqueu fala sobre as estreias do cantor e compositor Ian Ramil e da banda Renascentes. Os dois trabalhos apontam para uma nova cena da música gaúcha. E ainda nesta edição, confira os detalhes da previsão do tempo para sexta-feira em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Eu sou Vanessa Iores. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Hoje é um dia histórico. Começa a Copa do Mundo no Brasil. É tempo de torcer e também de parar para refletir sobre o tema. São 32 seleções reunidas no país do futebol, conhecido ainda por ser o lugar de mulheres bonitas, samba, carnaval. Mas como será que essa imagem sobre os brasileiros foi construída? Como as identidades nacionais são formadas e transformadas? É para esclarecer essas questões e falar da relação do nosso país com o futebol. Recebemos aqui no estúdio Liso Ruchensky, professor do programa de pós-graduação em Ciências Sociais aqui da Unicinos. Também conosco Reginaldo Pereira Filho, coordenador do curso de Educação Física aqui da Universidade. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, professora Luísa, a gente quer começar essa conversa falando justamente da sua percepção sobre a Copa do Mundo aqui no nosso país. Em primeiro lugar, eu acho importante esclarecer que existe um momento de comoção nacional, especialmente produzido pelas iniciativas privadas, pelos grandes meios de comunicação. Mas, ao mesmo tempo, tem que reconhecer que essa é uma iniciativa privada. Ou seja, a FIFA é uma entidade privada, a CBF é uma entidade privada, e existe aí um trânsito entre o público e o privado e, com frequência, a maior parte dos brasileiros não compreendem a distinção, aquilo que é do Estado e aquilo que é efetivamente uma iniciativa. E tanto assim que, acho que se fizesse uma pesquisa, a maioria ia dizer que é uma iniciativa do Brasil e, portanto, como se o governo também tivesse um promotor da Copa. É verdade que ele financia tem alguns financiamentos foram para essa iniciativa, mas é efetivamente uma iniciativa privada da qual nós, como brasileiros, torcemos pela nossa seleção. Pois é, e professor Reginaldo, qual a relação do brasileiro com o futebol, né? A gente sabe, obviamente, né, que o futebol não foi criado aqui, foi criado na Europa, mas o Brasil tem essa identificação muito forte, tanto que é chamado, né, de o país do futebol. Dá para explicar um pouco desse amor dos brasileiros pelo esporte? Rodrigo, associar a identidade do brasileiro ao futebol é algo que a gente corriqueiramente vem observando na mídia. Quer dizer, a mídia, tanto televisiva quanto escrita, vem fortemente apontando isso. O Nelson Rodrigues, inclusive, cunha a expressão, né, o país das chuteiras, quer dizer, associando a questão dos brasileiros com a questão do futebol. Uma questão interessante que eu estava observando, dia 20 de agosto agora, nós fazemos 100 anos de seleção brasileira. Ou seja, a seleção brasileira, que hoje estreia na Copa, ela é uma produção histórica de 100 anos. Isso é importante entender, ou seja, o futebol ele tem uma relação de tradição. Então, eu diria que o futebol no Brasil ele é algo tradicional. E, por ser uma tradição, ela, na verdade, sofre, nas suas contingências temporárias, marcas dos seus sujeitos. Hoje a gente está vivenciando um episódio histórico muito interessante, ou seja, pela segunda vez o Brasil vai sediar uma Copa do Mundo. A primeira vez que a gente sediou, em 1950, nós sofremos o que o próprio Nelson Rodrigues chama de maracanaço, ou seja, foi uma grande depressão. Aquele baque, né, de achar que ia ser campeões, chegamos à final com o Uruguai e... Isso. Não aconteceu. E aí eu acho que essa é uma questão interessante, da gente não achar que, porque a gente tem fama de ser o país do futebol, apesar do futebol ter surgido na Inglaterra, e alguns dizem que o Brasil aperfeiçoou o futebol, mas é fundamental entender que o futebol não pertence ao brasileiro. O futebol é um elemento cultural da humanidade, e os sujeitos da humanidade fazem as suas marcas. Apesar da gente ter um dado interessante, que a seleção brasileira, que faz 100 anos, a grande maioria dos seus jogadores não jogam no Brasil. Ou seja, os jogadores brasileiros jogam
no exterior. Ou seja, então aonde é o país do futebol? O grande país do futebol é onde o futebol acontece. E o mercado do futebol não é o mercado brasileiro. O mercado do futebol é o mercado europeu. Apenas 4 brasileiros da atual seleção jogam aqui no Brasil. E você acha que isso afeta, de alguma forma, a identificação dos atletas com o país, no caso, né? Com a seleção? O pessoal vai torcer para jogadores que há muito tempo estão longe daqui dos nossos campos? Até a gente tem um dado, né, Rodrigo? 3 em cada 4 jogadores que disputarão o Mundial atuam na Europa. Isso. Então, é bastante significativo, né, essas pessoas que estão fora do seu país de origem. Ou seja, isso revela nada mais do que de que existe aí um grande mercado, que é exatamente o mercado do esporte, o mercado dos grandes espetáculos, e por isso mesmo nos leva a confirmar de que isso é uma iniciativa privada, ou seja, do campo é um público não estatal, né? Porque público no sentido de que efetivamente existe um espaço coletivo. Mas, ao mesmo tempo, uma outra ideia que vem junto com isso é que dá a impressão de que agora, os problemas sociais estão desaparecidos, os meios de comunicação, desigualdade não existe mais, injustiças estão para o lado, problemas salariais praticamente não existe mais, e isso é nesse sentido que a Copa proporciona uma falsa impressão de coesão do Brasil, norte a sul, em torno de um grande espetáculo. Professor Edinaldo, gostaria de comentar alguma coisa a esse respeito? Super polêmico. Isso que o Aloysio traz é uma polêmica muito interessante. Porque o que eu tenho visto, Aloysio, é uma diversidade de manifestações interessante. Eu estava vendo hoje para cá, para Unicinos, e tenho visto, por exemplo, pessoas dizendo: eu vou torcer pela Argentina, eu vou torcer pelo Camarões. Quer dizer, as pessoas estão manifestando uma diversidade. Mas eu diria, existe um grande número de brasileiros que estão torcendo pelo Brasil. E essa questão que você traz, Vanessa, é interessante. Mesmo os jogadores estando fora, a partir do momento em que ele veste a camiseta do Brasil, ele é brasileiro. E as pessoas se identificam com os jogadores que estão ali, representam o Brasil. A gente tem vários jogadores brasileiros que vão disputar em nome da Espanha e outros países. E o que acontece? Essa sensação do brasileiro também é um pouco cobrar, eu diria assim, a fidelidade, né? Tipo assim, como é que um brasileiro joga por uma outra seleção? Isso é importante para os brasileiros entender, que o futebol não guarda uma relação só de representação nacional. Não é o país Brasil que está jogando, é uma representação, é um jogo. E essa questão do jogo, da festa, na verdade, né, dessa emoção, porque quando você está na frente da TV, muitas questões problemáticas que o Aloysio traz, elas meio que somem. Mas isso não significa que o indivíduo está alienado porque está ali da frente da TV. Eu acho que o Brasil está dando um exemplo muito interessante. Os movimentos sociais estão aí. Eu acho que a gente tem uma Copa sui generis, onde você tem dentro dos estádios festas, fora dos estádios festas e protestos. Ou seja, o protesto também é uma marca identitária do povo brasileiro. Os movimentos sociais estão organizados para também aproveitar a vitrine que a FIFA, de certa forma, abriu e que a mídia está aí. Ou seja, o mundo todo está olhando para o Brasil. E eu acho que isso é um momento importante, o Brasil mostrar essa riqueza da diversidade, de dizer que a gente está alegre, mas, ao mesmo tempo, a gente está muito triste, a gente está muito insatisfeito por questões sociais que estão aí. Professora Luísa, quer comentar mais alguma questão também? Só o fato de a FIFA exigir esse esquema de segurança, enfim, em torno dos estádios, revela efetivamente um discurso, uma retórica de que existe um país desigual e de que existem riscos que provêm das desigualdades socioeconômicas, das desigualdades culturais e de tentar afastar desta festa, né, para ela ser mais brilhante, quaisquer possibilidades de intromissão indevida. Né? Mas desse ponto de vista que esse é um discurso importante a gente levar em consideração. Por que tanta segurança em torno dos estádios dessa grande festa? Se fosse efetivamente uma festa nitidamente popular, claro, tem que ter formas de segurança, mas não no esquema em que está sendo produzido. Professora Luísa, todos esses turistas que vêm para o nosso país agora e que têm uma imagem toda montada, né, dessas identidades nacionais, eles podem, depois, pós-Copa, ter uma outra impressão, quer dizer, a partir do momento que entram em contato aqui com a nossa realidade, podem ter uma outra impressão do que aquilo que é construído fora daqui? Olha, eu não tenho como falar por os turistas como um todo, porque eu creio que é uma diversidade que vem, vai depender muito dos espaços que eles vão circular,
né? Se eles circularem em espaços diferenciados do que diz respeito às questões sociais e culturais, deverão levar uma imagem. Se eles ficarão no espaço da segurança máxima, poderão ter uma outra imagem do Brasil, né? Então, é desse ponto de vista que, em termos gerais, eu diria que os turistas vão levar uma imagem muito positiva do Brasil, até porque, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da integração nacional, temos muito a oferecer, né? No sentido de, inclusive, de belas paisagens, entre outros aspectos. E, claro, como dizem muitos, um povo com sua cordialidade à flor da pele. Isso aí, professor Edinaldo. Então, para fechar aqui nossa entrevista, nosso bate-papo, qual vai ser o real legado, então, que a Copa deixa para os brasileiros, né? A gente falou um pouco dos turistas agora, mas e os brasileiros? Qual vai ser o legado dessa Copa? Olha, eu acho que o grande legado e muito presente já é o fato da gente estar se debruçando criticamente sobre esse episódio. O fato dos brasileiros estarem nos seus espaços de trabalho, nas suas casas, a própria mídia apontando isso de maneira farta, essa reflexão contraditória, quer dizer, um país que vive uma das maiores desigualdades mundiais, está sediando um dos eventos mais suntuosos, com questões altamente luxuosas, caríssimas, que o próprio brasileiro não teria acesso. Quer dizer, só o fato da gente estar refletindo sobre isso já é um grande legado. Agora, os legados que estão postos aí no sentido de infraestrutura, de políticas públicas de maneira geral, isso é algo que eu acho que day after, ou seja, pós-Copa, a gente tem muito para discutir, ainda mais sendo um período eleitoral. Eu acho que os efeitos desse legado da Copa vai repercutir de maneira positiva e negativa para vários candidatos. E aí sim, eu acho que o brasileiro tem uma outra manifestação popular muito rica para ser feita, que é a questão da escolha dos seus dirigentes. Porque uma coisa que eu acho que é fundamental a gente perceber no momento histórico é que o Brasil demonstra uma grande vitalidade democrática. Ou seja, se a gente está tendo a liberdade de apontar as nossas discordâncias e as nossas concordâncias, é porque esse país vive a pujança da democracia. Bom, então hoje começa a Copa do Mundo, né, como já dissemos aqui. Às 13h30 tem a abertura da Copa e depois às 5 horas o jogo entre Brasil e Croácia, abrindo então esse campeonato mundial aqui no país. É verdade, Rodrigo. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Até a próxima. Foi uma satisfação. Obrigada. Até a próxima. Bora, Brasil! No próximo bloco você confere a sexta reportagem da série especial da Rede Prosa sobre esportes adaptados. Nós já voltamos.